Alô, alô, amigos da hidrologia. Aqui é o professor Carlos Roberto. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E nessa videoaula nós vamos aprender a aplicar um método de propagação de vazões em rios, que é o método de Mansfield-Kunge, que é o dos métodos que o REC-HMS tem, é o dos mais robustos, né, que ele dispõe para o uso em simulação hidrológica. Então, é uma aula muito importante, né, para quem está aprendendo o processo de modelagem. Eu vou fazer o projeto do zero aqui no REC HMS, considerando, né, um componente de bacia, de subbacia e também de trecho de rio, com a aplicação do método de Mansfield-Kunge para propagação de vazões. E eu tenho certeza que vocês vão aprender bastante na videoaula de hoje, tá? Mas antes de começar esse vídeo, eu gostaria de pedir para vocês deixarem o seu like, curtirem esse vídeo, compartilhar esse vídeo também, né, para que esse vídeo chegue a outras pessoas, para que possam ajudar nos estudos e em projetos na área de hidrologia, na área de recursos hídricos. Fazendo isso, você vai estar contribuindo, obviamente, né, para o desenvolvimento técnico-científico da área de hidrologia. Então, vamos lá direto para a nossa videoaula. Eu já estou com o REC HMS aberto. Eu vou criar, né, do zero um projeto aqui, certo? Esse projeto eu vou criar aqui na minha pasta, aqui no meu, na raiz, né, do meu HD, na unidade D, eu criei uma pasta RecHMS, tem vários projetos aqui. Eu vou criar uma nova pasta e chamar esse projeto aqui de Mansgan Kunj. Então, criei essa pasta, Mansgan Kunj, né, que é o método que eu vou mostrar para vocês na aula de hoje. Vou selecionar essa pasta, vou dar o mesmo nome do projeto, também de Mansgan Kunj, e criar aqui o projeto. Então ele já criou a pasta aqui na minha área, né, de camadas, né, de pastas, ele está aqui o projeto, né, vazio, não tem nada, mas já está o projeto criado. Próximo passo é criar um componente de bacia. Então vocês vão vir aqui em Components, Create Component, Base Model, e aí a gente vai atribuir um nome para essa bacia, lembrando que no RecHMS é importante que você não coloque nomes, né, com acento, com espaço, evite esses nomes, né, para não dar problema. Então, eu vou chamar o meu modelo de bacia. Ele já criou aqui a pasta na minha área, né, de visualização aqui dos componentes. Já tem um componente aqui de bacia já criado. Quando eu clico no componente de bacia, ele abre, né, a minha área de trabalho vazia, sem nenhum outro subcomponente aqui dentro da bacia. E como a gente vai fazer do zero, né? Então eu vou criar primeiro uma subbacia, um componente de subbacia, e também vou criar um trecho de rio associado a essa bacia, tá? Então, iniciando aqui o processo de criação, eu vou utilizar a barra de ferramentas com a ferramenta de criação, as várias ferramentas de criação que tem aqui. Então, a primeira ferramenta de criação é a ferramenta de criação de subbacia. Vou clicar, criar uma um objeto, né, um subcomponente aqui de subbacia, vou chamar ele de subbacia, criar. Já posso expandir aqui o meu componente de bacia, que esse subcomponente de subbacia já vai ser apresentado. Posso expandir o componente de subbacia e a gente vai conseguir enxergar todos os métodos aqui, né, nesse componente, mas quem não quiser expandir pode deixar ele assim, que os componentes também das subbacias, né, os elementos aqui, os métodos também vão aparecer aqui nesse espaço aqui de definição dos métodos, ok? Nesse exercício, eu vou usar os mesmos parâmetros de subbacia que a gente criou no exercício anterior. Quem quiser dar uma olhada, dá uma olhada no vídeo anterior que eu coloquei aqui no canal, né, na semana passada, onde a gente aplicou um método de geração de escoamento superficial, considerando um evento de chuva, certo? Um evento de chuva que é esse evento aqui, ó. Inclusive,
Esse exemplo, eu também tenho o exemplo aqui feito no Excel, a aplicação do método SCS no Excel, tanto para separação de escoamento como para transformação chuva-vazão, né? Inclusive com a aplicação do método de convolução. Então aqui estão definidos os parâmetros, né, da subbacia, né, a área, comprimento do rio principal, a declividade, o CN. Tudo isso pode ser, obviamente, né, dentro de um projeto que você também agora tem a opção dentro do RecHMS, né, de delimitar automaticamente as bacias. Essas informações elas já vêm de forma automática, né, a área, o comprimento do rio principal, a declividade. Então tudo isso vem a partir do modelo numérico terreno. Mas nesse exemplo aqui a gente vai pegar essas informações, né, e vai levar essas informações para o RecHMS por fora, tá? Então ele não vai calcular de forma automática essas informações no RecHMS. Então a área dessa subbacia é de 7 quilômetros quadrados, eu vou aplicar aqui, ó, a área em quilômetros quadrados 7, vou salvar. Eu vou aplicar um método de separação do escoamento, né, de perdas, que é o SCS, e vou aplicar o método de transformação também, o SCS hidrograma unitário. Nos métodos de vazão de base, o padrão é o método de recessão, eu vou aqui trocar para nenhum método de vazão de base. Estou querendo fazer uma simulação, né, de um evento de chuva, então eu vou deixar, não vou considerar nesse caso aqui a vazão de base, só vou focar aqui na geração do escoamento superficial. Muito bem. No método de perda, se a gente for aqui na aba de separação do escoamento, né, que é o método de perdas, a gente vai precisar definir o valor do CN. E aí eu gostaria de lembrar que tem uma videoaula onde o CN ele pode ser calculado de forma automática. Existem produtos globais, né, e você consegue, para a sua subbacia, definir o valor de CN com uma precisão boa, né? Tem estudos que já desenvolveram produtos globais e você pode usar esses produtos, né? E tem videoaula minha aqui que mostra como é que faz isso. Mas no exemplo de hoje a gente vai pegar um CN já padrão aqui, né? Do exemplo que é de 80, tá bom? Então vou digitar aqui 80, salvar. No método de transformação, chuva-vazão, a gente vai precisar definir o tempo de pico. O tempo de pico ele é calculado baseado no tempo de concentração da bacia. Então a gente pode aplicar, tem várias equações empíricas onde a gente pode calcular o tempo de concentração. Essa aqui é a equação de Kipchen, a mais famosa, né, aplicadas para bacias urbanas de pequeno porte. Mas existem outras equações empíricas, né, para bacias de outros portes também. E o tempo de pico é 60%, né, do tempo de concentração. Então, você vai calcular o tempo de concentração através de uma equação empírica e vai multiplicar por 0,6 para calcular o tempo de pico. Nesse exemplo, considerando, né, que a bacia tem comprimento do rio principal 7 quilômetros e declividade de 8%, o tempo de concentração pela equação de Kipch deu 47,197 minutos e o tempo de pico é 60% do tempo de concentração. No caso aqui deu 28,32. Então vou pegar esse valor, 28,32, e vou aplicar aqui no meu campo de tempo de pico. Então 28,32 minutos. Vou salvar e aí eu finalizei a configuração e parametrização desse subcomponente de subbacia. Mas na aula de hoje a gente vai mais além. Além do componente de subbacia, a gente também quer fazer simulação da propagação de vazão em um trecho de rio. Então eu vou usar de novo aqui a nossa ferramenta de criação e a gente vai usar essa opção aqui de criação de trecho. Então eu vou aqui, ele vai mudar o cursor aqui para uma cruzinha. Então eu vou clicar uma vez para começar a edição e vou clicar duas vezes para finalizar a edição. Ele vai abrir essa janelinha para a gente digitar o nome. Eu vou dizer que o nome aqui é o Rio, certo? O nome desse trecho de rio é Rio.
E aqui está o meu trecho de rio já finalizado, certo? Além da subbacia e do trecho de rio, eu também vou colocar um subcomponente de exutório, que é essa última opção, né? Que é o sink. Então, vou clicar aqui no exutório, vou criar também um exutório, vou chamar esse subcomponente de exutório, sem acentos, criar, e aí eu tenho então três componentes aqui, ó. O componente de subbacia, de trecho de rio e exutório. Bom, esses componentes eles precisam se associar do ponto de vista topológico, né? Então, eu preciso fazer com que o programa entenda que o hidrograma gerado na subbacia vai ser a entrada no trecho de rio, né? A montante do trecho de rio. Esse hidrograma vai ser propagado nesse trecho de rio até chegar no exutório, certo? Então, para definir essa topologia, eu preciso sempre partir do elemento que está mais a montante para fazer a conexão com o elemento que está mais a jusante. Então, se eu quero conectar a subbacia com o trecho de rio, eu clico na subbacia e venho aqui no método de discretização e então seleciono, desculpa, no downstream, que é a jusante, né? Downstream em português seria a jusante. E quem está a jusante da subbacia é o rio. Então, definir, né, essa ligação topológica, salvo, e aí, ó, automaticamente ele já faz o link aqui, ó. Já dá para ver na área de trabalho, né, que a subbacia se conectou ao trecho de rio, à porção, né, de montante do trecho de rio. Mesma coisa eu vou fazer, né, agora a ligação do trecho de rio com o exutório. Então, eu preciso aqui clicar no trecho de rio, vir aqui na opção de downstream e dizer que o rio ele está conectado ao exutório. Feito isso, salvo, e aí ele já faz a conexão. Você vê que o trecho de rio ele prolongou, né? E se conectou aqui ao exutório. Então vamos usar essa configuração, né, topológica, né, para o nosso exemplo. Bom, eu já defini a parametrização da subbacia. Falta definir a parametrização do rio. Na parametrização do rio, a gente precisa definir o método de propagação de vazões. Esse método aqui, ó, ele está aqui como opção de routing, tá? Então, route é a propagação, é um método de propagação. Existem alguns métodos de propagação aqui no RecHMS, mas, sem dúvida nenhuma, o melhor método disponível dentre esses aqui que ele coloca como opção é o método de Muskeg-Cunha. Por quê? Porque o método de Muskeg-Cunha é um modelo de difusão, né? Então ele só despreza, no caso considerando, né, a equação da quantidade de movimento, ele só não vai levar em consideração os termos inerciais. Mas na maioria dos casos, na maioria das aplicações, o peso dos termos inerciais ele é pequeno em relação ao peso dos outros componentes, né, dos outros termos, como por exemplo a declividade do rio, né, que seria o componente de gravidade, o efeito, né, de atrito, o efeito do gradiente de pressão. Então, esses componentes em geral têm mais peso em relação ao termo inercial. Então, o método de Muskeg-Cunha realmente ele é muito bom. E se você estiver errando, né, você está errando para mais, na verdade, né? Porque imagina que na tua aplicação você o termo de gradiente de pressão ele não é significativo, né? Por exemplo, eu não tenho o efeito de maré é, na, nas vazões do rio, não tem esse efeito de maré, né? O rio não está próximo a uma foz assim, né, com o oceano. Então, o termo de gradiente de pressão ele não vai ser importante. O Muskeg-Cunha ele considera, mas isso você está errando para mais, na verdade, né? Você está considerando e não tem esse efeito na sua aplicação, mas não custa nada considerar, então você está errando para mais.
Então não tem problema. Então é o melhor método, sem dúvida nenhuma, e a gente recomenda bastante, né, o modelo de Munsky-Cunha, e você não vai precisar de tantos parâmetros, né, para aplicar o método de Munsky-Cunha. Então vamos selecionar aqui o método de Munsky-Cunha. E aí, aqui na aba do Route, né, que é de propagação, a gente tem alguns parâmetros obrigatórios aqui do método de Munsky-Cunha. Existem dois parâmetros relacionados à geometria, né, do sistema, né? Ou seja, são as características fisiográficas, né, que o próprio sistema tem, que você pode trazer para cá, né? Por exemplo, o comprimento do rio. O comprimento do rio ele é obtido através de geoprocessamento. Se você faz a delimitação automática da tua bacia, das suas subbacias aqui, já no próprio RecHMS, esse comprimento do trecho de rio, ele é calculado aqui no próprio RecHMS, onde tem a aula minha aqui específica que mostra como você pode obter essa informação das características fisiográficas. A inclinação, né, que é a declividade do rio, também pode ser obtida a partir da caracterização fisiográfica do trecho de rio. Então, também é uma informação que o próprio RecHMS já calcula automaticamente. Também disponível aí nessa videoaula que eu gravei sobre caracterização fisiográfica no RecHMS. O coeficiente de Manning, vocês sabem, né? Ele ele representa a rugosidade do leito, né? A rugosidade do leito do rio e das margens. Então, a rugosidade de Manning, ela é tabelada e depende das características de leito e de margem do rio. Então, se você colocar no Google coeficiente de Manning, você vai encontrar diversas tabelas, onde vocês podem, eventualmente, né, obter esses valores de coeficiente de Manning para rios. Né? No caso aqui de canais naturais, rios, né? A depender do tipo de rio, se é um rio que tem muita vegetação, pouca vegetação, se é retilíneo, se é sinuoso. Então, existem diferentes valores aqui para o coeficiente de Manning. Bom, à medida que a rugosidade aumenta, o efeito da rugosidade aumenta, também vai aumentar o coeficiente de Manning, certo? Então, no caso aqui de rios, você pode adotar como um chute inicial, né? Aqui o valor de 0,03, que é um valor para rios retilíneos, limpos e sem represamento. E, obviamente, esse valor ele pode ser ajustado na fase de calibração do modelo, certo? Então, é um chute inicial, obviamente, e depois você vai ajustando esse valor à medida que você vai calibrando o modelo. Então, eu vou considerar aqui nesse exemplo, né, o valor de 0,03. Muito bem. O comprimento e a declividade do rio, como eu falei para vocês, vem da caracterização fisiográfica. Nesse exemplo, a gente vai considerar que o comprimento do rio é de 5 km, né, 5.000 metros, e que a declividade do rio é 0,003, ou seja, para cada quilômetro na horizontal, o desnível é de 3 metros na vertical. Cada quilômetro na horizontal, eu tenho um desnível vertical de 3 metros. Então, se o meu trecho de rio tem 5 quilômetros, o meu desnível total na vertical, né, vai ser de 15 metros, certo? Então, esse valor de 0,3 é um valor onde, em geral, né, o efeito da gravidade ela domina em relação aos outros efeitos, como, por exemplo, efeito de atrito, efeito de gradiente de pressão, ou até os termos de inércia, certo? Então, acima de 0,02 a declividade, né, a gravidade, o efeito da gravidade no escoamento, ele é dominante, né, na propagação do escoamento, certo? Então a gente vai usar aqui um valor, né, teórico aqui, só para esse exemplo aqui de 0,003, que é um valor representativo, né, de rios onde a gravidade, o efeito da gravidade domina no escoamento, na propagação do escoamento.
Outro parâmetro obrigatório aqui é o index flow, né, que é uma vazão de referência, certo? Uma vazão de referência. Essa vazão de referência, pessoal, pode ser, a recomendação é que seja um valor que seja um valor dentro da faixa de variação do hidrograma. Mas você pode me perguntar, eu não sei qual é o hidrograma, eu não tenho hidrograma, eu vou simular o hidrograma. Então você vai ter que fazer um chute inicial, certo? Esse valor pode ser zero? Não, não pode ser zero. Ele tem que ser maior do que zero, porque a gente vai ter problemas de estabilidade e até o REC HMS não vai permitir esse valor. Se você colocar zero e tentar simular, ele vai dizer que esse valor ele não pode ser definido, né, como zero. Então, qual é a recomendação? Você pode atribuir um valor pequeno e o REC HMS vai analisar esse valor e vai, eventualmente, né, te notificar se esse valor foi adequado ou não, certo? Então, a princípio, quando você está fazendo essa configuração, você coloca um valor baixo e depois o REC HMS sugere um valor mais adequado, certo? Então, nesse exercício aqui, eu vou colocar um valor de 5, beleza? Depois o REC HMS vai avaliar se essa opção aqui foi boa ou ruim. A forma do canal, a gente vai trabalhar aqui com um canal mais simples, né? O padrão aqui é um trapezoidal, eu vou trabalhar com um canal retangular. No canal retangular, um rio, né, com a seção transversal retangular, eu, eu só preciso definir a largura do rio, e essa largura do rio ela pode ser obtida através de processamento, né, analisando imagens satélites. Então você consegue medir a largura do rio bem, né, e definir aqui. Né? Nesse exemplo aqui, eu vou definir uma largura de rio de 4 metros. Ok? Vou salvar essas informações e já fiz toda a parte de configuração aqui, tanto da subbacia como do rio. O exutório precisa configurar alguma coisa, vocês não precisam definir nada, né, de parametrização aqui no exutório. Vamos seguir para a aplicação. O que é que a gente falta aqui para fazer a simulação? A gente precisa definir o modelo meteorológico em components, em gerenciador de modelos meteorológicos. Eu vou criar um novo modelo meteorológico, deixar o nome padrão aqui de MET1, criar, e aí ele fez uma pastinha aqui com o meu modelo meteorológico MET1, que a precipitação, né, por padrão aqui a gente tem a opção de ietrograma específico, né, então eu vou definir o meu ietrograma, especificar aqui o meu ietrograma. Aqui nessa opção de bacias, a gente vai ter que trocar a opção de incluir subbacias aqui para sim, a opção padrão é não, então a gente tem que incluir que sim, certo? E no item ietrograma especificado, a gente precisa informar qual é o dado de chuva que está associado ao componente de subbacia. Então, vocês observam aqui que não tem nenhuma estação de chuva definida no meu projeto, então eu vou partir agora para a criação. Como é que eu crio uma estação de chuva? É simples. Você vai aqui em componentes, você vai em gerenciador de dados de séries temporais. Por padrão, a opção é aqui em estações de precipitação. Vou criar uma nova estação de precipitação. Vou colocar o nome aqui de Plu1, criar. E ele criou aqui, ó, aqui uma pasta, né, de dados de séries temporais, estações de precipitação, a Plu1, a estação Plu1 que eu acabei de criar. E eu vou dar a entrada manual, né, do meu ietrograma. A unidade é em milímetros, incremental. E o meu intervalo de tempo aqui, ó, de acordo com do meu exemplo aqui, o meu intervalo de tempo de entrada é a cada 10 minutos, tá? Então aqui estão os valores de chuva, mas o intervalo de tempo é a cada 10 minutos. Então eu vou voltar, vou definir que o meu intervalo de tempo é de 10 minutos, vou salvar, vou expandir aqui o meu Plu e vou acessar aqui o item de série temporal, tá? Então, por padrão aqui eu tenho uma definição de um dia, né? Ele sempre coloca aqui 1º de janeiro de 2000, 0 hora, até 2 de janeiro de 2000 também, 0 hora, então seria um dia. No meu exemplo aqui eu tenho um evento de chuva com 6 intervalos de tempo, né? Que vai até a primeira hora do dia, né? Vai até a primeira hora do dia, mas não me impede que a minha simulação seja de um dia completo, entendeu? Então, aqui é a chuva que é
na primeira hora. A chuva é na primeira hora, mas o meu hidrograma ele pode ter um tempo maior. Então eu vou deixar aqui um dia mesmo, tá? A configuração do tempo, a janela de tempo de um dia. Na tabela eu vou ter que digitar os valores de precipitação, certo? Então, só observando aqui, 5, 7, 9, 8, 4 e 2. Então 5, 7, 9, 8, 4, 2 e os demais valores, né? Não posso deixar vazio, então eu vou colocar os demais valores zero, né? Porque é um evento de chuva que só aconteceu na primeira hora, então os demais valores zero. Então é só selecionar o primeiro valor zero, marcar todas as células que vão ser zero, clicar com o botão direito, apertar aqui em fio e escolher essa primeira opção, né? De repetir o primeiro valor e dar um OK que ele vai preencher todos os campos aqui como zero. Estão vendo aqui? Então, salvar. E para fazer a simulação agora, basta a gente criar um controle de simulação. Para criar um controle de simulação, a gente vai vir aqui em componentes, gerenciador de controles de simulação, novo, vou chamar esse controle aqui de controle 1, criei, ele criou uma parte aqui de simulação, né? De controle de simulação, e o meu período de simulação vai ser o meu mesmo período de chuva, 1º de janeiro de 2000, 0 hora, até 2 de janeiro de 2000, 0 hora também. E o meu intervalo de tempo o ideal, né? Você pode dizer, o intervalo de tempo é de 10 minutos. Ok. Mas o intervalo de tempo computacional, esse é o intervalo de tempo computacional, de preferência, ele precisa ser menor do que o intervalo de tempo de chuva, certo? Então eu vou diminuir aqui para uns 5 minutos. Tá? Então o intervalo de tempo de chuva é 5 minutos e o meu intervalo de tempo computacional vai ser, desculpa, o intervalo de tempo de chuva é 10 minutos e o meu intervalo de tempo computacional vai ser de 5 minutos. Vou salvar. Eu vou limpar aqui, pessoal. Desculpa, tá faltando só associar, né, a minha estação de precipitação aqui, né, no meu modelo meteorológico. Então, vou vir aqui em hidrograma especificado e vou aqui selecionar a opção PLU1, né, a estação que eu acabei de criar, salvar e o meu sistema está pronto para simulação. Como é que eu faço uma simulação? É só criar, né, uma nova simulação aqui em Compute, Create Compute, Simulation Run, e aí ele vai abrir aqui uma janela, né, para você criar uma simulação. Vou deixar o nome padrão aqui do HackHMS, né, Run 1. Vou passar aqui, só passar, dar um finish, que ele vai criar uma nova simulação Run 1. Vou selecionar essa simulação Run 1 e vou tentar rodar o meu sistema. Antes de rodar, eu vou fazer uma limpeza aqui nesses logs, tá, pessoal? Então é só clicar com o botão direito, Clear Message, e ele vai limpar essa área de logs aqui, porque se der algum problema, algum erro, vai aparecer aqui, tá? Então vamos lá, vamos tentar fazer a simulação. Se der algum erro, a gente avalia e volta. Vamos ver. Bom, ele conseguiu fazer a simulação, só que vocês observem que aqui a mensagem, apareceu uma mensagem de alerta. Mas antes dessa mensagem de alerta, ele aparece algumas notas, né, para que a gente possa só fazer uma avaliação, né? Por exemplo, vocês lembram que eu usei uma vazão de referência de 5, né, que é aquele chute inicial, certo? E para essa vazão inicial, a celeridade, que é o tempo, né, de deslocamento da onda de cheia, foi de quase 2 metros por segundo. Beleza. Outra, outra notícia aqui que ele deu, outra nota que ele deu, foi que para essa vazão de 5, vazão de referência que eu dei de 5, ou seja, a distância, né, incremental foi baseado nesse valor de 5. E a partir do hidrograma calculado, que teve um mínimo de 0 e um máximo de 13,9, essa vazão de referência, esse índice de vazão de referência, ele foi calculado na ordem de 7. Olha só que legal. Então, o REC-HMS dá para a gente uma sugestão de valor mais adequado. Então,
que é que a gente vai fazer? A gente vai mudar aqui, ó, vai aqui no componente de rio, na aba de Route e vai mudar aqui o Index Flow de 5 para 7, porque foi a sugestão do próprio RecHMS. Outra coisa aqui no alerta, olha só, aplicando o critério de difusividade, usando a vazão de referência de 7 metros cúbicos por segundo, os passos, o passo espacial, né? Ou seja, o intervalo espacial, ele teria que ser de 9 para 11. Aí é uma coisa muito importante. Então ele tem que subir de 9 para 11. Onde é que ele tirou esse 9, pessoal? Tirou o seguinte, olha só. Aqui a gente tem uma opção no método de Masgakunji, que é o método Space Time, né? Que é o método espaço-tempo. Então, a opção padrão é que ele automaticamente calcule o ΔX e calcule também automaticamente o ΔT, certo? O ΔX seria esse comprimento, né, espacial, né, do trecho, dos subtrechos ali, dentro aqui dos 5 quilômetros que eu tenho do trecho, né? Então, é a segmentação, né, o tamanho da segmentação que a gente está dando, certo? E ele falou que quando eu escolhi, quando eu optei pela opção de alto, né, ele calcular automaticamente o ΔX, automaticamente ele calculou 9 subtrechos. Então tem um trecho, ele calculou automaticamente que 9 subtrechos. Mas que o número ideal aqui seria de 11. O número ideal seria de 11. Mas como é que eu mudo se o negócio aqui é alto? É simples. Basta que você mude aqui o método espaço temporal aqui para essa segunda opção, né, que é especificar o ΔX e deixar que o ΔT calcule automaticamente. Então você escolhe essa opção e no número de subtrechos você vai colocar o número 11 que ele sugeriu. Olha só, tá 9 e eu estou colocando o 11 que ele sugeriu. Olha que bacana. O REC HMS vai te dando essas informações para que você não tenha problema numérico, problema de difusão numérica, né? Na tua propagação de vazão. Então eu vou salvar, vou limpar aqui as mensagens e vou simular de novo. Olha o que vai acontecer. Não apareceu mais nenhum alerta. Nenhum alerta. Ele calcula a celeridade, mas só são notas, né? Não tem nenhum alerta. E agora a gente parte para a visualização de resultados. Então, para visualizar os resultados, é só vir aqui em Results, expandir aqui, né, a simulação, clicar aqui em Run 1, né, que é a minha simulação. Vou clicar aqui no rio e vou clicar aqui no gráfico. E olha só o hidrograma de montante, né, do trecho do rio, que é exatamente o hidrograma calculado pelo método SCS para geração de escoamento. Então ele calculou esse hidrograma aqui, o pico chegou perto de 14, né? Pelas notas ali a gente viu que o pico foi na ordem de 13,9 e a propagação de vazão foi feita desse hidrograma no trecho de rio e na seção lá de jusante, né, na seção final, o hidrograma ficou assim. Então a gente observa um amortecimento do pico, né, referente ao atrito, né, a rugosidade vai amortecer. Então se eu aumentasse a rugosidade, esse hidrograma de saída ia ficar mais amortecido, certo? E a gente observa também esse deslocamento da onda de cheia, né? Então eu tenho esse deslocamento aqui é referente a exatamente a celeridade da onda que é calculado automaticamente pelo sistema. Então, nesse caso aqui foi na ordem de 2 metros por segundo, né? Nesse exercício. Tá bom? Então, eu acho que era isso. Resumindo a história, eu acho que espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, né? Que dá essa aplicação aí de um método de propagação. Mas eu prometo que no futuro eu vou gravar uma aula teórica sobre métodos de propagação de vazão, tá bom? Então, vocês me cobrem aí, por favor. Mas por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, pessoal.